quando que vocês se viram contadores? Porque eu perguntei desse contato com o tapete, assim, ou da imagem, do conto fora da palavra. Mas foi quando eu fui contar estes contos que trabalhamos em espanhol e para uns primos meus lá em Cajamarca. Lembro que estávamos até na casa do meu tio, que é lá no mato, estávamos à luz de velas, e estávamos com meus primos. Estávamos aí comendo e nem lembro muito como se deu a situação, mas eu comecei a contar contos para eles. Então meio que era uma penumbra, meio que as imagens vinham e eu via que construía imagens para eles com a palavra. E transformar um conto que eu já tinha para o espanhol e eles ouvindo, e também o contexto a uma meia luz pelas velas. Aí é que eu vi, caramba, eu sou o fio condutor do que está acontecendo aqui. Eu não pensava em ser contador de histórias. E até via, né, acho que como a maioria das pessoas de teatro vem, né, como se o trabalho do contador de histórias fosse um trabalho menor mesmo, né? Até porque geralmente é direcionado para criança, fica num lugar que é no lugar da livraria, né? Então, que não tem esse glamour, digamos assim, que eu nem estou valorizando esse glamour agora, mas digamos que exista, né? Um glamour do teatro ou da classe teatral. Essa simplicidade, ela me encantou. Eu fui me vendo ao longo do tempo sendo contador. Acho que tem vários momentos que eu me senti forte nesse sentido. Por exemplo, com as oficinas de formação, quando eu venho fazendo assim ao longo desses anos todos, né, da maneira de como eu posso ajudar as pessoas a encontrarem um jeito próprio e pessoal delas narrarem seus contos, ou até quando eu conto histórias para elas dentro das oficinas. E eu acho que esses momentos são pautados muito pelos momentos de contato com o público, no nosso caso, as crianças, né? Então, acho que vários momentos em que eu me senti contadora e que eu me sinto contadora são os momentos em que eu consigo me despojar de todos os meus receios ou preocupações, às vezes de texto, de estética, ou de manipulação, ou de por onde eu vou, e consigo estar no contato. No momento em que uma criança me surpreende com uma pergunta, ou no momento que eu consigo responder a ela. E acho que isso foi, desde o início, em alguns pequenos momentos. Cada vez mais, quando eu me ponho a contar histórias, eu sei que pode ser o que for, mas que só vai acontecer mesmo se houver esse contato, se realmente se puserem contar. Acho que esse é o maior aprendizado que eu sinto, assim, mas não é só do trabalho de contação, do trabalho com vocês, entendeu? A história da gente, esse é o maior aprendizado. Que discute muito que o ator é uma coisa e o contador é outra. E eu brigo com ela porque pra mim está muito junto nessa sensação. Porque pra mim o ator tem que ter esse contato. Claro. Enquanto que o contador tem, por exemplo, que ela discute lá, tem um termo lá, ela entra num termo lá acadêmico para diferenciar o ator do contador e ela até me ganha lá. Que um dia vocês viraram, eu falo, eu tenho que perguntar pra vocês, assim, na argumentação já. Ela me ganha, mas eu fico imaginando assim, cara, o ator tem que ter isso, entendeu? Então pra mim eu me sinto atriz. É que é o passarinho à toa. Agora falando isso, o Gil que veio falar isso para mim. Vocês estão aí presentes falando para a gente os poemas, vocês estão contando os poemas para a gente. E na verdade vocês explodiram o tapete, vocês estão com os materiais, as coisas, e estão contando para a gente esses poemas, estão nos dizendo, estão nos contando esses lugares vivenciados pela criança com o gramofone, pela menina que a voada. Vocês só explodiram o tapete, mas é o mesmo, estão andando num processo. É verdade, né? Porque a gente está um pouco por dentro, né? Olhar de fora. Sendo que meu público, que eu pensei no primeiro momento como artista, não era um público infantil. Então, para mim sempre foi um lugar de pergunta constante, porque não tinha pensado nisso. Sempre que eu me vi um trabalho artístico, no primeiro momento como atriz, claro, era com um público adulto. Então isso foi andando, comecei a estar aprendendo a estar com um grupo, a trabalhando com esse material que nesse primeiro momento foi infanto-juvenil, a conhecer e reconhecer esse material. O fato de eu narrar para adultos foi importante de me achar também como narradora.
Porque para mim o fato de contar para crianças foi um fato de eu me reconciliar com o público e eu retomar minhas memórias de saber brincar, uma coisa mais terapêutico pessoal. Mas eu ler contos que também são terapia para mim, de narrar para um público adulto, eu vejo que é ali que eu me coloco também como uma narradora autoral, que é bem forte. Essa coisa do adulto é bem forte para mim.